Bem-vindo, Zaratini, tudo bem? Oi, Dri. Oi, Renato. Prazer mais uma vez a gente estar junto aí. Prazer é nosso. Salve, Zaratini. E aí, meu amigo, como é que tá voltando de recesso, né? Que balanço você faz aí desses dias, digamos, sem congresso, mas que a política não parou, né? Inclusive andaram aparecendo aí, a Polícia Federal também não parou, pelo jeito. Não, tá. Eu acho assim, nós estamos. Eu já falei isso aqui, já falei em outros lugares. Nós vamos viver permanentemente uma tensão, né, no Congresso Nacional, porque é aquilo que a gente fala, nós não temos uma maioria, né, nós somos minoria. Então, todo momento a gente tem que negociar com o Centrão, a gente tem que negociar dentro mesmo da nossa base que ajudou a eleger o Lula. Então, vai ser 4 anos dessa vida, né? E agora, vocês sabem, o Lula está negociando a entrada dos republicanos e do PP no governo, né, que seria muito importante ter a entrada, o apoio desses dois partidos para a gente ter maior fluidez nas votações. Então, isso envolve negociação, porque, logicamente, vai mexer com quem já está lá, né? Então, o Lula está discutindo isso, está avaliando, né? E os caras já estão também falando, porra, mas cadê? Porque os caras acham que faz uma conversa e já sai ali. E o Lula é uma pessoa que quer ter critérios, né? Quer avaliar para chegar na melhor solução possível, né? Então, nós estamos vivendo esse momento. O Lula está indo para Belém, já deve ter ido hoje, vai passar lá praticamente uma semana, né? 6 dias em Belém, tem uma atividade intensa e isso aí tudo paralisa também essas negociações. Então, provavelmente, só na semana que vem é que a gente vai ter um desenlace aí nessa negociação. O Zé de Souza da Silva, nosso membro lá de São Mateus, está te mandando um abraço. O Zé de Souza é um grande companheiro lá que ajudou a escrever a história do PT na Zona Leste, viu, rapaz? Grande dirigente do PT. Um abraço, Zé. É isso. Dri. Olha só, queria começar aqui perguntando sobre mais um e-mail mostrando que o Bolsonaro tentou negociar, na verdade, o Mauro Cid tentou negociar um Rolex que foi presente de uma viagem oficial do Bolsonaro, presente da Arábia Saudita, e ele tenta vender esse Rolex por $60 mil, que seria aí R$300 mil. E a gente já teve essa semana e-mail sobre pedras preciosas também presenteadas em Teófilo Otoni para o Bolsonaro que não foram cadastradas. Como que você vê mais escândalos atrás de escândalos aí de criminosos do clã Bolsonaro aparecendo, Zaratini? Essa turma toda, né? Logicamente, eles têm um enriquecimento absolutamente fora do normal, do padrão normal, né? Eles se aproveitaram do governo, né? Foram atrás de tudo que eles podiam ganhar de recurso e agora começa a aparecer, né? E vai aparecer muito mais coisa, né? É lógico, se você pegar isso, está sendo feito auditorias nos contratos da saúde, nos contratos da educação, é um verdadeiro absurdo. A Damares lá com os contratos dela, com as ONGs dela, né? É um negócio aterrorizante. O problema todo, eu diria, é que nós precisamos nos concentrar em governar. O povo brasileiro tem uma necessidade enorme de resolver os seus problemas. Então, o governo do Lula, ele olha para frente, né? A gente não tem tempo de ficar olhando o que foi feito para trás. Se bem que nós não podemos deixar de fazer isso, né? Então, está aí a Polícia Federal, está aí a CGU, estão fazendo esses levantamentos, mas a gente tem que concentrar energia para frente. Então, vamos trabalhar, né? Vocês viram aí também esse escândalo aí da Carla Zambelli com aquele Walter Delgatti, né? Aquilo ali é escabroso, né? Os caras levaram o cara lá no Bolsonaro. O Bolsonaro falou: não, invade a urna aí, vamos mostrar como é que invade a urna. Quer dizer, é uma bagunça, né?
realmente complexa a coisa. Esse governo aí fez um mal para o Brasil enorme. E a Carla Zambelli agora está numa situação complicada, né, Zaratini? Então, vários parlamentares estão dando aí a cassação dela como certa, né? Você acha que ela vai chegar a ser cassada? Olha, a Carla Zambelli, eu até essa semana fiquei sabendo, viu? Eu não sabia. O motivo que ela está na comissão de ética não é esse. Eu tinha, na minha opinião, na minha visão, era aquele fato dela ter ido para cima daquele jornalista com revólver, né? Mas não é esse o motivo, não. O motivo que ela está na comissão de ética foi que ela xingou um outro deputado do PSB. Né? Então, o que está na comissão de ética é uma coisa muito leve, que provavelmente ela vai receber, no máximo, uma suspensão. Provavelmente vai ser só uma advertência, né? Pelo fato dela ter xingado com palavrões lá um camarada de outro partido. Então, eu acho que essa questão da cassação dela, por enquanto, não está no horizonte, não. Então, Zaratini, mas ontem teve o Fernando Fernandes aqui, o advogado, e ele falou o seguinte: se ela não fosse parlamentar, provavelmente ela já estaria presa. Ah, sim, isso aí. Esse conluio dela, tanto que o Delgatti está preso. Exato. Então, vai ter um processo e vai ter que ter uma investigação. A Câmara vai ter que decidir. Não. Aí, Renato... Porque ela pagou uma invasão de urna eletrônica. Ela tem ali tabelado, o Delgatti vai ter que falar, caiu na minha conta, quem pagou foi o assessor dela. E foi ela que pediu para pagar, né? Aí, esse processo, falar com o Alexandre Moraes, né? Vamos ver como é que ele encaminha o processo. Se ele encaminhar um processo colocando ela como ré, né? Colocando ela como uma pessoa com essa responsabilidade e julgar e condenar, a condenação dela pode também significar a cassação do mandato. Então, lógico, ele determina a cassação do mandato, a Câmara tem que referendar, mas aí não tem jeito, a Câmara não tem outra solução a não ser referendar nesse caso, né? Então, vai depender desse processo que o Alexandre de Moraes está cuidando. Pelos indicativos, ela vai ter muita dificuldade de se livrar disso, né? Muita. Esse pessoal todo aí, agora o próximo da fila aí é o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro está com bastante enrolado lá, com gastos fora dos limites, os gastos de campanha dele foram abusivos e ele está praticamente certa a cassação dele lá pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né? Que é uma coisa que é muito importante também, porque está decidido na segunda instância já, né? Então, provavelmente isso vai levar também a uma nova eleição no Paraná, né? Com chance até da gente ganhar lá um senador ou uma senadora, né? A Glaze, quem sabe? Ou o Zeca Dirceu, né? Isso? Lá nós temos 3 candidatos, né? A Glaze, que é candidata, pré-candidata, né? O Zeca Dirceu e o Requião. O Requião também está colocando o nome, né? Então nós temos 3 nomes lá muito bons, né? O Requião é no PT hoje, né? O Requião está no PT. Foi candidato a governador pelo PT. Muito bem. Pode falar. Não, pode falar de economia um pouco, né? Aí teve esse corte dos juros, o Haddad fazendo sinais bastante pacíficos, carinhosos, diria quase amorosos. Não, é uma pessoa de uma grandeza enorme, tem altíssima conta, o Campos Neto. E ele sempre conversamos tecnicamente e tal, na coletiva, e isso pode estar mudando a relação do Banco Central com o governo, ou os sinais do Haddad são aquela coisa do good cop, né? O Lula faz o papel do bad e ele faz o do good.
Eu não sei dizer se tem essa visão dele, não, mas o fato é o seguinte: o Campos Neto foi o voto decisivo para Sim. aumentar de 0,25 para 0,5 a redução, né? E isso talvez tenha emocionado o Haddad, né? Esse voto dele, porque a turma dele, os 4 outros dele, votaram para reduzir só 25, Foi combinado, 0,25. né? Foi combinado. Pois é, mas o fato é que esse é o placar, né? Se foi combinado ou não, é lógico que Paulo deve ter Nogueira sido. Batista teve ontem aqui, falou isso, em geral é combinado, para dar um É, sinal de que não, tá. claro, mas eu estou dizendo, talvez isso tenha emocionado o Haddad, né? Mesmo que seja uma combinação, né? E o fato, agora, é absolutamente insuficiente, Rovai. Essa redução da taxa de juros é nada, né? Nós continuamos tendo um juros real de praticamente 10%. Então, que economia que vai para frente com uma situação dessa? Uma situação onde você tem uma taxa de juros que inibe o investimento, uma taxa de juros que inibe o consumo, porque o consumidor ele não consegue fazer compras, né, com uma taxa de juros tão alta, então reduz. Os automóveis estão aí com uma venda bastante baixa, né? Nós temos o investimento do setor produtivo em máquinas também muito baixo. Então a gente precisa ter uma mudança nessa política, né? Não é mais possível isso. Agora, com o Campos Neto vai ser esse picadinho aí, a melhor das hipóteses, né? 0,5% a cada 2 meses. É muito pouco, muito pouco. Nós precisávamos de uma redução substancial na taxa de juros. Né? Até para ter efeito prático na vida das pessoas, né, Zaratini? Agora, tem uma notícia hoje da The Economist, que é uma das principais aí, revistas, né, de economia do mundo, destacando um aumento do otimismo de investidores internacionais em relação ao Brasil e ressaltando que o Haddad é um ministro da Fazenda eficiente e que tem um cenário internacional favorável. Você tá otimista também nessa questão da economia? A gente viu também agências de risco elevando as notas do Brasil, já foram acho que 4. Isso é um bom cenário, é um bom sinal para o Brasil? Olha, o Haddad tem feito uma política fiscal, né, uma política econômica bastante responsável, vamos dizer, e bastante conservadora também, né? Então, ele, por exemplo, na discussão do arcabouço, chamado arcabouço fiscal, eu não gosto dessa palavra, mas ele se comprometeu para o ano que vem com déficit zero, né? O déficit zero significa um aumento enorme de arrecadação ou um corte nos gastos. Então, se a gente não conseguir colocar de pé todas essas propostas que o Haddad está fazendo em relação à tributação, e ele está só colocando questões muito justas: tributar fundos no exterior, tributar lucros e dividendos das pessoas físicas, mudar a tributação de juros sobre capital próprio. São questões corretas, né? Ele está indo muito na linha do PT. Agora, isso tem que ser aprovado no Congresso e tem que ser efetivado, né? Por exemplo, a questão do CARF, né? Ainda tem a votação no Senado, né? A questão, nós estamos votando, discutindo lá o próprio arcabouço, né? Só um dos pontos que ainda tem que ser votado é de quando a quando é feita a aferição da inflação. Então, o projeto da Câmara fala que é de julho de um ano a junho do outro. O projeto do Senado fala que é de novembro de um ano para dezembro do outro. Só essa mudança, nesse ano, dá 30 bilhões a mais ou a menos. Se ficar a proposta da Câmara, 30 bilhões a menos. Se vier a proposta do Senado, 30 bilhões a mais no limite que o governo pode gastar. Então, tem tantas variáveis que dependem do Congresso que a proposta econômica do Haddad depende do sucesso de tudo isso.
né? Nós até estávamos discutindo na bancada. Essa questão do déficit zero, né? Ela é muito arriscada e a gente talvez tenha que discutir um déficit um pouco mais realista, né? 0,5% do PIB ou 0,8% do PIB, para que, de fato, o governo possa efetivar aquilo que está no seu programa, retomar Minha Casa Minha Vida, aumentar investimento na educação, realizar o PAC. Agora, dia 11, deve ser anunciado o novo PAC, né? Quais são as obras, quais são as propostas que estão aí, né? Que o governo quer fazer investimento. Agora, tudo isso depende do quê? Recursos, né? Orçamento. Então, o orçamento tem que ser, na nosso modo de ver, um pouco mais realista, né? Mas nós vamos debater isso com o Haddad, vamos ter uma reunião da bancada com ele, vamos discutir, vamos trabalhar isso daí para, de fato, a gente ter as condições de retomar o crescimento econômico no Brasil e a geração de empregos, que é fundamental. Aí, para mudar esse déficit zero, você teria que ter uma nova votação no Congresso, porque você alteraria o arcabouço, não? Não, na verdade, o arcabouço não fala qual é o déficit. Tá. Na justificativa do arcabouço, no texto assim que acompanha, é que se fala no déficit zero. Agora nós vamos votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é lá na LDO que você estipula as metas fiscais. Então, a Comissão do Orçamento vai começar a discutir, provavelmente na semana que vem, né? É uma discussão longa, não vai ser resolvido logo, né? Vai ser resolvido mais lá para frente. E aí é que nós vamos começar, então, a polemizar e, logicamente, a votar essa questão do déficit. Mas, evidentemente, que a posição que nós vamos defender vai ser a posição do governo, vai ser a posição do Ministério da Fazenda. Mas nós queremos debater melhor esse tema sobre qual vai ser o limite do déficit público para o ano que vem. Entendi. Zaratini, é bolos na cabeça nesse final de semana ou o negócio vai ter disputa? Não, eu acho que não vai ter disputa, não, porque a maioria do PT aqui da capital de São Paulo está totalmente favorável ao apoio ao Boulos, né? Já foram feitas várias plenárias regionais, né? Nessas plenárias o apoio foi muito forte, né? Agora nós vamos amanhã, sábado, vamos ter começa hoje à noite, mas amanhã vai ser o dia todo esse debate. E eu acredito que nós vamos ter, de fato, aí o apoio sacramentado aí para o Boulos. E, logicamente, aí vamos ter que começar a trabalhar muito, organizar uma boa chapa de vereadores e vereadoras. Então, aí a turma que quiser ser candidato aí a vereador ou vereador em São Paulo, vai se mobilizando aí, vem para a chapa do PT, viu? Vamos junto. Já tem lá o nosso amigo de São Mateus, hein, aí, ó. O Zé de Souza. Tá todo dia aqui o Zé, um beijo para ele. O Zaratini disseram que é o seguinte, que para ser vice do Boulos tem que ter experiência de vice, de candidato a vice. Tu quer saber disso? Tá, colocou o nome à disposição? Como é que está essa discussão aí? Não, nós nem começamos a discutir isso aqui no PT ainda, né? Então, não está nem em debate ainda como é que a gente vai fazer. Agora, logicamente, a gente quer ter alguém que imprima uma marca do PT, né, na chapa. Então, a gente precisa buscar esse nome internamente, se articular. Tem que ser um nome que também unifique mais o PT, né, que as pessoas dos vários grupos do PT se sintam representadas, porque, afinal, vai ser importante um vice. Agora nós vamos ter um candidato a prefeito de outro partido, então o vice tem que colocar as questões que o partido julga importante. E no governo, futuramente, o vice ajudar na formação do governo, na organização e no trabalho do próprio governo. Você vê o Geraldo Alckmin aí, que é vice do Lula, está fazendo um trabalho muito bom, né? Então, ele está ajudando o governo. Ele ajudou na campanha, ajudou no programa de governo e agora está ajudando o governo. Então, a gente tem que ter uma perspectiva por aí, né? Aliás, ontem saiu uma notícia de que ele estaria desgostoso, chateado, porque
estão querendo rifar o Ministério da Indústria e Comércio, o Lula não falou com ele, ia dividir, virar Ministério da Microempresa de um lado, Indústria e Comércio do outro, para poder acomodar o Centrão, a história de que o Márcio França estaria caindo fora do Ministério dos Portos e abrir espaço para o Centrão também, ele sequer teria ido na posse do ministro do Turismo, né? Aí, depois que saiu a notícia, uma hora depois, ele fez um tweet parabenizando o ministro do Turismo, bem na linha, Geraldo Alckmin. A Geraldo Alckmin não precisa fazer esse tipo de gesto, assim, eu não vou na solenidade para mostrar que eu estou insatisfeito. Isso é uma bobagem, né? Ele não deve ter ido por outro motivo qualquer, mas não por isso. O Geraldo Alckmin tem todas as condições de conversar com o presidente Lula se ele estiver desgostoso. Eu acho que ele não está. Né? Ontem ele estava, por exemplo, na posse do Zanin. Né? Ele e a dona Lu estavam lá na posse do Zanin, que é uma indicação do presidente Lula. Então, assim, se fosse do ponto de vista simbólico, seria mais simbólico ele não ir na posse do Zanin, mas ele estava lá. Então, deve ter tido alguma agenda no horário da posse ali, uma outra agenda. Você estava lá na posse, Zaratini, do Zanin? Tava, foi. O que você achou? Qual que é o clima? É uma posse que eu achava que o Zanin ia fazer uma fala, né? Mas aí o protocolo lá, ele não faz fala nenhuma, é uma coisa muito formal, tal, assim, é um negócio... não tem discurso não ali, viu? É só ler a ata, ler o termo de posse, não tem muito blá 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 não, viu? E os bastidores lá, tá todo mundo lá, viu? Tá todo mundo lá. Uma presença muito grande, todo mundo muito contente lá do fato da nomeação do Zanin ter ido bem, né? Foi uma escolha pessoal do presidente Lula, mas também representa uma pessoa que defendeu garantias, né? E isso é importante no Brasil hoje. Nós temos que evoluir muito, né? Vocês vejam a reação que está tendo aí por essa discussão sobre as drogas, né? O Alexandre Moraes deu um voto lá, já tinha tido outros 3 votos, tem 4 votos a favor de rever essa questão do limite de drogas que uma pessoa pode ser considerada consumidor ou traficante, né? Isso, a gente sabe que isso encheu as cadeias brasileiras de jovens, né? Hoje, vocês terem uma ideia, do ano 2000 até o ano 2022, aumentou 250% o número de presos no Brasil. 69% são negros, 43% são jovens. Né? Então, o sistema penal brasileiro, essa lei que foi aprovada sobre drogas, ela encheu enormemente as cadeias do Brasil, né? E logicamente, a cadeia é o berço reprodutor do crime organizado. Então, se hoje a gente está vendo o que está vendo aí em termos de crime organizado, a gente tem um início disso, que foi essa lei de drogas. Então, ela precisa ser revista. Né? Tem quem acha que tem que legalizar as drogas, quem acha que não tem que legalizar, mas nós não estamos falando aqui em legalizar as drogas, nós estamos falando aqui em o que é o conceito, quem que é o traficante, como é que se considera um traficante, né? Para que essa pessoa seja presa. Porque a nossa lei ela prevê que não haja punição para o consumidor, mas sim para o tráfico. Né? E aí que está a questão do limite para você considerar o traficante, a pessoa como traficante. Né? Mas essa é uma polêmica muito importante. E eu acho que a esquerda, Renato, está deixando passar esse assunto. Eu acho que a gente devia abrir esse debate, porque isso tem uma implicação muito grande aí na sociedade, viu? Então, a gente às vezes está aqui com a economia, com a política, com tudo isso, e está correndo um assunto como esse, no paralelo, que a gente tem que aperfeiçoar o nosso debate aí, avançar. E... Ontem a gente trouxe aqui o advogado, o doutor Rodrigo, cujo tem mestrado na
Rodrigo Valverde, mestrado na Universidade lá de São Francisco, sobre o assunto. Falamos bastante disso. Sinara fez um brocou só sobre isso ontem à noite. A Fórum e a gente transmitiu o julgamento também. Muito bom, muito bom. O julgamento inteiro. Muito bom. É muito importante isso, porque é isso, né? A gente sabe quem vai preso, né? O jovem, preto, pobre, né? Da periferia. E falando, né? Eu queria perguntar para não é um debate moral, né? Tem que tirar esse debate do campo da moralidade. Eu não uso drogas, então sou contra. Dri. Não, e eu queria pegar o gancho e falar dessa chacina aqui na Baixada Santista, no Guarujá, e que segue, né? O governo do Tarcísio continua com a operação da PM, né? Eles prometeram 60 mortos, já tem, né? Já passou, já está aí em 16. Queria ouvir que o Zaratini até falou no plenário, né? Sobre essa questão. Como que você está vendo isso, Zaratini, essa atitude do governo Tarcísio? Olha, essa é outra questão que a gente tem que discutir também. Nós não estamos aqui, a direita falar, vocês defendem os criminosos. Não. Eu acho que quem matou lá o policial militar tem que ser preso e condenado. Aliás, o camarada se entregou. Se entregou dizendo, olha, parem de matar outras pessoas, eu estou me entregando. Né? Mas os caras continuaram. Por quê? Porque é uma operação de abafa, né? Uma operação de ocupação, foi uma operação concebida no Haiti. Né? O Tarcísio, ele participou lá do Haiti. Então, esse tipo de operação de entrar no território e ir para cima das pessoas e criar o clima de terror, de intimidação, é uma tática militar. Então, eles estão fazendo isso. Né? A descrição que a gente tem do que está ocorrendo no Guarujá é terrível. Né? Pessoas arrancadas de casa, arrancadas de automóvel, gente torturada. Então, nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma. A Polícia Civil e a Polícia Militar têm que investigar, prender e colher provas e condenar. E a justiça condenar quem está fazendo tráfico de drogas, tráfico de armas, roubos, crimes, assalto a banco. Mas tem que... Agora, não pode delimitar uma determinada área e ir para cima da população. Né? Isso é inaceitável. Né? Então, se restabelecer a pena de morte. Aliás, se estabelecer a pena de morte no Brasil. Porque na medida que o camarada... aquele cara teve passagem pela polícia. Você vai lá e mata. Teve lá um deputado, vários deputados do bolsonarismo falaram, não, tá pegando o cara que teve passagem pela polícia. Mas daí? Passagem pela polícia. O camarada tem que ser condenado por um determinado crime, certo? Então, tem que ter julgamento. Então, nós não podemos aceitar de hipótese alguma o que está acontecendo na Baixada Santista, né? Tem que ter uma reação muito forte da sociedade em relação a isso. Muito bem. Zaratini, como é que você está analisando aí essa perspectiva do segundo semestre do governo Lula? O que você acha que vai nortear esse segundo semestre para fechar esse ano e construir o terreno político do ano que vem? Porque, querendo ou não, o governo tem um teste nas urnas em outubro do ano que vem, daqui a aproximadamente um ano e 2 meses. E isso vai se construir muito no que for feito agora no segundo semestre e o começo do ano seguinte. Tem algo novo? Tem projetos novos que podem significar votos no futuro? Você acha que... Ou é só economia estúpido, como diria o assessor do Clinton? Não, eu acho que, logicamente, a economia ela cria um ambiente de bem-estar. Na medida que a renda das pessoas está melhorando, na medida que os preços estão baixando, na medida que você gera empregos, o ambiente na sociedade melhora enormemente. Né? Então, a economia ela é central.
ela é central também porque ela, como eu expliquei antes, ela permitirá ao governo ou não fazer os investimentos necessários. Então, nós precisamos retomar o PAC, e o PAC não é uma sigla, são obras concretas por todo o Brasil que vão melhorar a infraestrutura. Nós precisamos retomar o Minha Casa Minha Vida. Nós já aprovamos a lei, agora precisamos botar para andar. Né? Então, aprovar a lei é o começo, mas nós precisamos que as obras se iniciem. Né? Então, isso envolve seleção de projetos, contratação, financiamento da Caixa. Tem uma longa estrada para começar a obra. Né? Nós precisamos fazer um grande investimento na educação. Então, o Ministério da Educação está preparando um projeto de investimento na área das universidades e dos institutos federais. Mas nós também precisamos rediscutir o ensino médio, né? Porque o ensino médio é uma tragédia no Brasil. E esse projeto, essa lei que foi aprovada no governo do Michel Temer, ela é completamente fora do padrão, está levando a uma piora do ensino médio. E nós precisamos ter uma melhoria na saúde também. A saúde, ela é fundamental para o povo brasileiro, porque 90% do povo brasileiro depende do SUS. Então, a gente precisa reduzir as filas no SUS, melhorar o atendimento, né? Para isso, é preciso investimento. Então, vamos dizer assim, a economia ela é fundamental para criar um ambiente melhor para todo o povo, mas também fundamental para criar as condições do governo fazer investimentos. Né? Eu acho que é por aí. E no Congresso, Zaratini, qual que é a expectativa dessa agenda do segundo semestre? Olha, a expectativa é a gente discutir, terminar de votar a reforma tributária, terminar de votar o arcabouço, discutir o orçamento do ano que vem e a gente fazer um grande debate aí, né, sobre esses programas sociais. Então, a gente procurar avançar. Por exemplo, nós estamos querendo avançar agora na questão da lei de cotas. Né? Vocês sabem, 2 anos atrás eu consegui aprovar urgência para um projeto para prorrogar a lei de cotas, projeto meu, da Benedita da Silva e do Valmir Assunção. Né? Agora, esse projeto foi retomado e a nossa deputada lá de Minas Gerais, a Dandara, ela está preparando um relatório para levar a plenário e votar. Né? E tem resistência. Por exemplo, nós sentamos lá ontem no Colégio de Líderes e tem partidos que falam, não quero votar lei de cotas. Não, nós queremos votar a lei de cotas, porque nós precisamos garantir não só que melhore a estrutura da lei, que dá para melhorar, dá para ficar melhor, né? Como também nós precisamos que haja financiamento para o estudante que entrou na universidade pela cota. Né? Porque a cota tem a cota racial, tem a cota social. Né? As duas se fundem, mas a cota, essas pessoas são geralmente de baixa renda. E como é que o cara entrou na universidade? Bacana. E aí, como é que ele faz o curso? Ele precisa de livro, ele precisa de internet, ele precisa de alimento, ele precisa de transporte. Então, a gente precisa também criar uma sustentação financeira para esse jovem fazer a universidade, né? Com certeza. Muito bem. É isso, Zaratini. Tem algum destaque especial, alguma coisa que você gostaria de comentar? Eu acho aí, viu, Renato, aquilo que eu falei, eu acho parabenizar vocês de terem levado esse debate aí sobre a questão das drogas. Eu falei que não vi ninguém discutindo, porque eu vou pelo Twitter, né? E lá no Twitter esse assunto, pelo menos no nosso campo, não apareceu. Apareceu no da direita. Eles estão lá bombando contra o Alexandre Moraes, né? Se você for ver o voto do Gilmar Mendes, é mais amplo que o Alexandre Moraes. Fala em drogas, né? O Alexandre de Moraes fala só em maconha, né? E o Gilmar falou, não, tem que acabar com esse negócio de limite para todas, para todas as drogas. Então, esse debate é importante, vai ter solução, a Rosa Weber quer terminar de votar isso, né? Houve uma reação ruim do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dizendo que isso é assunto do Congresso. Lógico, mas se o Congresso não rever e você está vendo que está tudo caminhando para aumentar cada vez mais o número de presos,
Nós também tivemos aí a retomada dos mutirões do CNJ, né, para averiguar a situação dos presos, que é outra questão importante. E eu estou trabalhando junto com outros deputados do PT a gente criar um sistema de cumprimento de penas alternativas, né? Porque qual é o problema hoje? A pena alternativa já existe, né? O camarada é condenado a uma pena alternativa, mas ele não tem onde cumprir, ele não consegue trabalho. Então a gente quer que as prefeituras do Brasil encaixem essas pessoas que estão condenadas a penas alternativas e os egressos do sistema penal. Egresso é aquele cara que já cumpriu a pena. Então, que ele também possa trabalhar na prefeitura da cidade dele, e com isso a gente dá as condições dessas pessoas saírem do crime, né? E terem uma vida na nossa sociedade normalmente. Então, nós precisamos mudar o sistema penal brasileiro e melhorar as condições do sistema carcerário. Você sabe que em Araraquara, o prefeito Edinho Silva tinha um projeto, não sei se ainda está em andamento nesse sentido, de os egressos, eles trabalhavam na manutenção da cidade. Exato, né? Tem uma cooperativa. Eu conheço lá, já estive lá, fiz até uma emenda para a compra de caminhões aí para essa cooperativa, né? Eu conheço bem esse sistema. Mas no Rio Grande do Sul, Dri, a coisa está mais avançada. E por incrível que pareça, né, o governo do estado lá, do PSDB, firma convênios com as prefeituras para exatamente acontecer isso, esse atendimento de penas alternativas e de egressos. Então, apesar de você falar, mas lá é do PSDB, é um estado de direito, mas eles avançaram mais do que outros estados, né? Eu acho que a gente também, o PT, onde governa, precisa pensar nisso. Esse assunto é um assunto marginalizado, mas é um assunto fundamental para a vida das pessoas, né? Sim. A segurança pública é uma questão grave no Brasil. A gente vive uma crise permanente na segurança pública e isso incomoda muito as pessoas. Eu espero também que o ministro Flávio Dino se dedique mais a essa questão, né? Eu tenho dito isso. O Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida agora tomou uma iniciativa. Você vê, teve gente que critica, ele é muito acadêmico, né? Aí ele resolveu falar, não, eu vou visitar os presídios. Aí os caras vêm e criticam. Mas ele não falou com os governadores. Pô, caramba. Vamos ajudar o Silvio Almeida a ele fazer essa visita aos presídios. Né? Vamos ajudar. Eles estão com medo, na verdade, né? E agora queremos também que o Flávio Dino também se dedique à questão da segurança pública. São questões centrais na vida do povo, né? Nós precisamos focar nisso. E falando em questões de direitos humanos, o Silvio Almeida falou que vai fazer um programa para a questão dos moradores de rua, né? É uma demanda que o Alexandre de Moraes colocou para o governo, né? Que em 4 meses resolva essa questão. Que eu acho, inclusive, um exagero o ministro Supremo se meter em decisões governamentais. Acho isso um absurdo. E outro problema, Rovai, esse problema de morador de rua, ele é muito significativo em São Paulo, né? Onde você tem Rio de Janeiro, moradores de rua. Rio de Janeiro, bem menos, né? O problema é um problema municipal, né? Então, eu acho assim, lógico, é importante o ministro do STF se preocupar com isso. Mas cá entre nós, jogar essa bomba para o governo federal, quem tem que resolver isso é o problema do governo municipal. E aqui a Prefeitura de São Paulo, que tem 30 bilhões no caixa, não consegue avançar nesse assunto, né? Agora o Tarcísio se meteu, piorou ainda mais, está uma bagunça. O Tarcísio não sabe o que faz, né? É um governo completamente perdido, né? Outro dia um jornalista perguntou para mim, Zaratini, a oposição aqui em São Paulo está meia perdida. Eu falei, perdida? Quem está perdido é o governo. Ele não mandou um único projeto para a Assembleia, até agora nada, né? A questão da Sabesp não apresentou nada, ele quer privatizar, mas até agora não mandou nada, nenhum projeto, né? Também não estou cobrando, não. Também não estou cobrando. Sorte nossa é que esse pessoal é ruim de governo. Nesse caso é ruim. Mas no metrô e na CPTM, eles estão terceirizando adoidado, né?
O metrô está terceirizando manutenção, está terceirizando bilheteria, né? Eles estão prejudicando muito. E a gente está vendo que onde houve privatização no metrô e na CPTM, piorou muito, né? A Via Mobilidade, que opera linhas da CPTM, essa Via 4, que opera a linha do metrô, né? Também são lastimáveis, né? Então, a privatização do transporte público é outro grande erro que esse governo está querendo fazer. A gente espera que não tenha sucesso nesse ponto. Sim. Muito obrigada, Zaratini. Um bom final de semana para você, tudo de bom e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado pelos espectadores também. Legal.